O que faz a diferença para que nós sejamos astros no mundo é que nós levamos a sério a vocação com a qual nós fomos comissionados, sermos de fato filhos e filhas do Senhor. Eu quero tratar sim com os irmãos de questões bem pontuais do tocante à vida financeira. O apóstolo Paulo fala neste versículo que é um propósito de Deus de que nós venhamos a resplandecer no meio desta geração corrompida e perversa como astros no mundo. E é claro que esta glória, esse resplendor a que ele se refere justamente da presença de Deus em nossas vidas, fazendo diferença neste mundo perdido. Nós vivemos em uma geração de fato corrompida e perversa, uma geração apartada de Deus, a geração mais tecnológica, inteligente e com acesso ao conhecimento de todos os tempos, é também a geração mais insatisfeita, mais depressiva e mais suicida de todos os tempos. Por que isso? Justamente porque Deus foi excluído das vidas das famílias. Infelizmente, nós vemos também que mesmo dentro do povo cristão, muitos princípios bíblicos basilares estão sendo também negligenciados. O que faz a diferença para que nós sejamos astros no mundo é que nós levamos a sério a vocação com a qual nós fomos comissionados, sermos de fato filhos e filhas do Senhor. E se tudo na nossa vida precisa glorificar a Deus, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que dizer, meus irmãos, da nossa vida familiar? O que dizer do relacionamento conjugal? O que dizer da gestão financeira no lar? Isso também precisa glorificar a Deus. E para que a nossa gestão financeira no lar venha de fato glorificar a Deus, ela precisa ser exercida com responsabilidade, com temor e sobretudo com respeito aos princípios da palavra de Deus. Então eu quero discutir com os irmãos, trazer alguns princípios bíblicos que refletem a administração financeira que honra a Deus. E sobre isso quero trazer alguns exemplos práticos que a gente possa ver na prática o que a negligência a esses princípios acaba cometendo. Meus irmãos, se nós formos pegar hoje a questão de levantamentos estatísticos e ver a situação dos casais nos nossos dias, há uma grande diferença entre casais que de fato aplicam os princípios bíblicos na sua vida, e aí sim, você vai ter um casamento duradouro, saudável, feliz, onde há uma realização plena do casal, e aqueles casais que na verdade escolhem quais princípios bíblicos querem aplicar à sua vida. A estes estão assinando uma receita de insucesso, porque não estão aceitando a palavra de Deus na sua completude, na sua inteireza. A última pesquisa do IBGE, estatística do Registro Civil, diz que 16,8% o número de divórcios no Brasil subiu. E você sabe qual é que é a principal causa do número de divórcios está sendo aumentada? Problemas financeiros. É chamado como infidelidade financeira, é a principal causa dos divórcios. Questões como esconder do cônjuge uma compra, mentir quanto ganha. Aqui não, acredito que aqui no Santa Fé não, né? É uma igreja madura, graças a Deus por isso, que tem consciência da importância do ministério da família, que se dispôs a vir aqui fazer um seminário da família.
Mas tem lugar por aí, irmãos, que a esposa não sabe quanto o marido ganha. Ela tem uma noção assim, sabe, mas ela não sabe quanto ele ganha de fato, porque não há uma transparência, não há uma cumplicidade no casal, e a recíproca às vezes também é verdadeira, viu? Eu creio que aqui não é o caso, mas outras situações que acontecem e que são muitas vezes o estopim, a gota d'água que faltava para provocar um processo de divórcio: descumprir o limite de gastos do casal, não considerar a opinião do outro na hora de fechar um negócio que vai afetar as finanças da família, não discutir com clareza e transparência com o cônjuge antes de tomar uma decisão que vai impactar as finanças da família, e a clássica transferência da responsabilidade. Quando acontece um problema, quando acontece uma crise, não é culpa minha, né? Eu sempre tenho que achar alguém para colocar a culpa. Mas foi você que fez isso. Não, mas foi você que comprou. Não, mas foi você que quis. E aquela transferência de responsabilidade começa a agravar o que já era uma crise, vindo a acabar em divórcio. Isso tem acontecido e, infelizmente, tem acontecido muito, inclusive entre o povo de Deus. Isso é uma clara negligência com princípios bíblicos, porque se a Bíblia é de fato a nossa bússola, e ela nos traz princípios claros para que nós venhamos a aplicar na nossa vida familiar e conduzir a nossa gestão financeira do lar de acordo com ela, como nós vamos nos autorizar a escolher quais desses princípios servem ou não para a nossa família? Se ela de fato é a nossa bússola, precisamos aplicá-la por completo. Vamos ver então alguns princípios. Amém ou não amém? Amém. Então vamos lá, meu irmão. Primeiro princípio, por favor, pode passar aí. Princípio do trabalho. Princípio do trabalho. O que diz o princípio do trabalho? O trabalho é o único meio legítimo de se obter recursos financeiros. É o único. Talvez ciclo de referência, 2 Tessalonicenses 3,10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos, mandamos, tá? Ele está mandamento mesmo. Mandamos-vos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então, o princípio do trabalho é o primeiro princípio para uma gestão financeira adequada. É equivocado esse pensamento de que o trabalho foi uma consequência direta da queda do homem. Na verdade, Gênesis 2,15 nos diz que quando Deus põe o homem no jardim do Éden, Ele já põe lá para o guardar e o lavrar. O trabalho é dignificante, o trabalho dignifica o homem. O trabalho permite que o homem exerça a sua capacidade criativa com a qual foi habilitado por Deus. O trabalho permite ao homem desfrutar dos resultados do seu próprio trabalho. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer: porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Em outra passagem o apóstolo ainda desenha, ele diz o seguinte: será que Deus tem cuidado de bois? Ou Ele não diz isso por nós mesmos? Certamente que por nós Ele diz isso. Então o trabalho é o meio legítimo para que você venha desfrutar dos recursos do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho. E o que é trabalho? Trabalho, por definição, é toda atividade que permite produzir riqueza, prestar algum serviço a alguém, suprir uma necessidade a outrem, ou oferecer mais-valia, oferecer valor ao outro. Se você está acompanhando na sua apostila, você vai ver isso aí dentro do princípio do trabalho, com algumas explicações a mais.
Isaías 55:2 nos adverte para que nós não venhamos gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão. Trabalho é o único meio legítimo de ganhar dinheiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa sociedade, meus irmãos, a nossa sociedade que é imediatista, que quer tudo para ontem, nem para hoje, é para ontem, criou diversos subterfúgios para fugir do trabalho. Então hoje tem muitas atividades que não são trabalho, são ofertas de ganho fácil que estão seduzindo muita gente. E esse tipo de oferta de ganho fácil vai lhe trazer problemas. Eu poderia citar alguns exemplos, como por exemplo a chamada pirâmide financeira. Você agencia, ou seria alicia, outras pessoas para o seu negócio, e depois você não precisa trabalhar mais, porque aí, só que vai chegar uma hora que essa bolha vai estourar. Pirâmide financeira não é trabalho. Pirâmide financeira é um instrumento ilegítimo de ganhar dinheiro. Tem outras ofertas, muitas ofertas. Certamente na sua mente já está surgindo diversas ideias de ganho fácil. Ganhe dinheiro sem fazer nada, ganhe dinheiro sem sair de casa, e por aí vai. Mas é trabalho? Produz riqueza? Presta serviço a alguém? Gera riqueza, gera bem, gera valia para outro? Senão não é trabalho. Um assunto que é bastante polêmico, quem sabe a gente possa trabalhar isso um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais, mas o investimento especulativo não é trabalho. Querer ganhar dinheiro simplesmente em cima da desgraça alheia, ou das flutuações rápidas de mercado, não é trabalho. Então não é ganho legítimo, à luz da Bíblia. Sem falar no alto risco que expõe as finanças de uma família que queira lucrar em cima disso. Então o trabalho é o único meio legítimo de ganhar dinheiro, recursos para a sua família. Segundo princípio, por gentileza, meu irmão, princípio da gratidão. Tudo o que temos pertence a Deus. Então, dizimar, isso mesmo, tá? Foi isso que eu disse. Dizimar é um ato devocional de gratidão. Felizmente, nós estamos num tempo tão estranho que as pessoas querem reescrever a Bíblia. E agora inventaram uma, que eu acho que não sei se veio por aqui, mas se aqui surgiu essa ideia, mas inventaram uma que o dízimo é da lei. Agora na graça não tem mais dízimo, você não precisa dizimar. Lá em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, eu vou ler na Almeida, Revista e Atualizada, está escrito assim, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tomamos. Eu acho linda essa passagem, porque está dito aqui que tudo que nós temos é de Deus, e mesmo quando nós damos para Deus, nós damos aquilo que já estava nas mãos dEle, é das mãos dEle que nós damos. Mas como é que nós damos? Nós damos como um ato de gratidão. Isso não é restrito à lei. O dízimo é uma ordenança ou uma prática devocional de gratidão muito antes da lei. Se você for olhar o ato de gratidão, o ato devocional de gratidão, de desejar dar algo ao Senhor, vem desde Abel. Quando Abel separa a sua oferta ao Senhor em sacrifício, não tinha dinheiro, tá? Porque era só uma família até então, né? Mas ele tinha a sua produção, a sua ovinocultura. A Bíblia diz que ele separa do melhor, da gordura.
Então, este princípio devocional de separar as primícias ao Senhor, o que é primícias? É a primeira, é a melhor parte. E dá o melhor devocionalmente ao Senhor. Abraão fez isso. Abraão, genitor de Isaac, que foi o pai de Jacó, que foi o pai das 12 tribos, que foi o pai de toda a geração de Israel, da onde vai vir Moisés e a lei. Pois Abraão dava dízimos. Abraão deu os dízimos a Melquisedeque. A prática levítica já era também a 10ª e melhor parte. O Senhor Jesus, já nos tempos do Novo Testamento, em Mateus 23, censura os escribas e fariseus, dizendo: hipócritas, por que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé? Agora observe o que ele diz: deveis, é um dever, deveis fazer essas coisas, o quê? Dizimar a hortelã, o cominho e o endro, e não negligenciar aquelas. Se Jesus quisesse neste momento abolir a prática devocional do dízimo, ele teria uma excelente oportunidade para dizer: esqueçam isso e pratiquem o melhor da lei. Mas não, ele diz: vocês devem fazer isso, só não negligenciem aquilo. Então percebam que o Senhor Jesus ratifica a prática devocional do dízimo. Na sua apostila tem várias referências que mostram a prática devocional do dízimo desde antes da lei até depois da dispensação da graça, até o livro de Hebreus. Tá? Eu não vou citar todas aqui, não vamos ler, não é o propósito, mas está na sua apostila, as referências tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 referências bíblicas, mostrando a prática devocional do dízimo em toda a Bíblia, para você ver que a prática do dízimo é sim uma prática de devoção, de gratidão a Deus que nos dá todas as coisas. Esse é um princípio para você ter prosperidade no lar? Claro que sim, pois manifesta a sua devoção a Deus. Eu sei que isso é óbvio, mas infelizmente nos nossos dias o óbvio precisa ser dito. Terceiro princípio, por gentileza, princípio da honestidade: tratar a todos com justiça, inspirar respeito e agir sempre com honestidade e honra. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo diz: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Hoje em dia, há muitos cristãos que estão sofrendo crises financeiras, problemas financeiros no lar, e não identificaram a origem desses problemas. E muitos desses problemas são justamente a negligência com o princípio da honestidade. Tem crente desonesto, irmão? Não deveria, né? Mas o que acontece? Algumas práticas vão se popularizando tanto que viram comum no mundo e acabam sendo absorvidas às vezes sem se perceber. Você quer ver uma? Sonegação fiscal. A legítima e conhecida, a tal da meia nota, é tão comum aí fora, todo mundo faz, mas crente não pode fazer. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2, 13 e 14: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como a ele enviados, para castigo dos malfeitores, para o louvor dos que o fazem o bem. O cristão precisa submeter-se às autoridades constituídas. É incompatível com o caráter cristão a prática e a facilitação ou a conivência com a prática de sonegação fiscal. É incompatível com a conduta cristã isso. Práticas enganosas no dia a dia, na venda, no comércio. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer, diz Provérbios 11:1.
mentir sobre a qualidade do produto ou serviço prestado, negligenciar informações para o seu cliente, esconder as cláusulas desfavoráveis nos contratos de letras miúdas, são práticas que um cristão não pode praticar. Um cristão não pode conviver com isso, porque isso é justamente descumprir o que o apóstolo está dizendo. Tem mais? Claro que tem. Adaptar-se à forma, à estrutura mundana de trabalhar, de negociar. Todo mundo faz, irmão, é tudo assim, senão vou perder negócio. Romanos 12:2 diz: não sede conformados, literalmente, não pegue a forma. Não pegue a forma, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa deve ser a postura do cristão. Amém? Então vamos apertar um pouquinho mais. Quarto princípio. Princípio do contentamento. Adaptar o padrão de vida à própria disponibilidade de recursos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Em outras palavras, o que o apóstolo está dizendo, esse viver quieto, tá? Esse viver quieto é o seguinte: conheça o seu limite, conheça ele, e respeite ele, e adapte o seu padrão de vida ao seu orçamento. Tem muita gente que está sofrendo, está numa situação complicada financeiramente, porque ele está tentando adaptar o orçamento dele ao padrão de vida dele, mas é o contrário. Você precisa adaptar o seu padrão de vida ao orçamento que você tem. Você não pode viver uma vida que você não tem orçamento para bancá-la. Isso é tão óbvio, mas é o que é mais negligenciado. Quando se tenta ajustar o orçamento, dilatar o orçamento para que possa bancar aquele padrão de vida desejado, estamos semeando problemas. E aí vai entrar no crédito, vai entrar em outras dificuldades, porque na verdade seu orçamento não alcança aquele padrão de vida. Você precisa adaptar o seu padrão ao orçamento. O apóstolo diz: procurais viver quietos. Deus deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Deus não deu para todos a mesma capacidade financeira. Eu não tenho a mesma conta bancária do Ali, né? Não adianta eu querer viver no padrão de vida dele. Não tem como. Não posso querer ceder à tentação da comparação e querer espichar o meu orçamento para fazer caber igual dele. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vou causar problemas. Meus irmãos, o pouco com a bênção de Deus é tudo. Agora, o muito sem a bênção de Deus é nada. Precisamos ter a humildade, a sinceridade, a seriedade de adaptar o nosso padrão de vida ao orçamento que Deus nos deu. Se não é esta vida que você quer viver, se você quer viver uma vida mais confortável, só tem um jeito, é o princípio 1, é o trabalho. Se o orçamento está curto, o jeito é mais trabalho.
Ou troca de trabalho, ou tenta outro trabalho. Essa é a alternativa. Biblicamente falando, é isso que tem que ser feito. Se você acha que o seu padrão de vida está muito pouco para você, então trabalhe mais. Mas não tente forçar o seu orçamento a ir além. A Bíblia Sagrada reconhece que há desigualdade social. Toda a Bíblia a gente vê isso. Porém, a mesma Bíblia vai nos dizer que as necessidades básicas dos filhos de Deus, Deus sempre supre. Sempre. No Salmo 37, verso 25, o salmista diz o seguinte: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo, o justo, desamparado, e nem a sua descendência ou a sua semente, dependendo da sua versão bíblica, mendigar o pão. Então, o que é necessidade, Deus sempre vai suprir. Agora, o aperto financeiro normalmente vem quando nós negligenciamos o nosso limite e tentamos viver uma vida para a qual não estamos capacitados. Aí começa a vir os problemas de aperto financeiro. Uns menos, outros mais, outros muito, mas o aperto financeiro vem justamente daí. E isso traz sérios problemas. Na parábola dos talentos, Mateus 25, versículo 15, Jesus diz que cada um dos servos receberam conforme a sua capacidade. Então Deus deu a você um orçamento de acordo com a sua capacidade. Você precisa administrar ele e se adaptar o seu padrão de vida a ele. 1 Timóteo 6, 7 a 9, o apóstolo Paulo orienta o seguinte: porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele, tendo porém sustento, necessidade básica, e com que nos cobrirmos, necessidade básica, estejamos com isso contentes. E ele ainda acrescenta: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas cobiças loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Então fuja da tentação de comparação, fuja disso, fuja. O apóstolo também fala o seguinte, em Atos 20, 33 e 34, de ninguém cobicei a prata, e nem o ouro, e nem o vestuário, sim, vós mesmos sabeis, que para o que me era necessário a mim, e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Você tem um orçamento, você conhece o seu limite, você sabe qual é o orçamento que Deus lhe deu na sua mão até o dia de hoje. Você precisa adaptar o seu padrão de vida a ele. Seja bom mordomo dos recursos que Deus colocou na sua mão. Colossenses 3:23 diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A gestão financeira não pode ser uma exceção a essa regra. Você precisa administrar o seu orçamento com a mesma seriedade, com a mesma dedicação, com a mesma responsabilidade. Vamos ver um exemplo de orçamento familiar? O que é um orçamento familiar, então? Você precisa conhecer o seu limite, dentro do seu limite, você sabe quanto você ganha. Precisa se segmentar em rubricas, vamos dizer assim, percentuais de quanto vai para cada coisa. Tem uma regra de ouro aqui, que é a regra 10-65-25. Se você for consultar os especialistas em gestão financeira seculares, eles vão ser muito mais exigentes que eu. Eles vão dizer que a regra é 20-50-30. Eles vão dizer que você deve gastar com despesas fixas do seu orçamento, no máximo 50% do que ganha. Na prática, isso não é tão fácil de fazer. Então, eu estou sendo um pouquinho mais conservador aqui, ou um pouquinho mais tolerante, ou um pouquinho mais complacente. Eu estou aumentando o percentual para despesas fixas. Então, vamos lá. Está na apostila,
tá? E o exemplo de orçamento lá no final, mas eu quero que você acompanhe comigo aqui, ó. Regra 10, 65, 25. 10% é de quem? Está tão fraco. 10% é de quem? Ah, agora sim. Então 10% é do Senhor, em honra ao princípio da gratidão. Sobra 90% para nós administrarmos. 65% para despesas. Manutenção da casa, a gente vai ver tudo depois um pouquinho mais detalhado. 20% para desejos. O que é desejo? Para desfrutar com a família. Não é só... educação financeira não é só pagar conta, economizar. Não, tem que ter também um desfrute com a família, gozar a vida, como diz o sábio em Eclesiastes. 20% do que você ganha, deixar para o desfrute. O problema é quando inverte, né? Bota o 20% e quer desfrutar com 65%, né, pastor? Aí que fica um problema. E 5%, pelo menos 5% para investimentos. Para você fazer uma poupança de longo prazo, um projeto de longo prazo. É simples. Se você já está bem mais, seu orçamento está mais ajustado, você consegue, eu consigo investir 10%. Amém. De onde você está tirando? Está tirando 5% da parte de gastos livres, dos desejos, ou está tirando 5% das despesas de casa? Qualquer uma das opções melhora. Não tem problema. Se você consegue, com 60% do seu orçamento, bancar as despesas fixas e variáveis do seu orçamento familiar, vai sobrar mais, ou para desejo ou para investimento. Mas essa regra já é um bom começo. Vamos ver isso num gráfico? Imagina que fosse uma pizza aqui, né? Então, aqui a imagem para mim, não sei se dá bem para ver as cores, mas os gastos livres é um amarelinho, 20%. Esses dois aqui, despesas de curto prazo e longo prazo, dá aqueles 65%. O azulzinho é o dízimo do Senhor e o verdinho sobra para investimento. Visualmente, se fosse uma pizza, seria isso. E aqui tem um pouquinho mais, que é a divisão entre despesas de longo e de curto prazo. 35 para curto, 30, no máximo 30 para longo prazo. É uma boa administração. Mas aí como é que eu vou fazer, irmão? Aí na apostila, você tem um campo com exemplo de um orçamento familiar e tem uma outra coluninha que está em branco. Aí você senta com a esposa ou com o esposo em casa e vamos ver... multiplica aí esse percentual de 65% pela renda da família, identifica qual é o máximo que você vai ter para despesa, multiplica o 10% pela renda da família, vai saber qual é o valor do dízimo, multiplica 20% pela renda da família, você vai ter o valor que é para gastos livres, para desfrutar com a família, enfim, assim sucessivamente, fica mais fácil de fazer. Vamos colocar o orçamento aqui, por gentileza. Esse é o orçamento que está aí na apostila de vocês. Eu peguei aqui um exemplo bem básico, tá? Uma família em que o marido e a mulher trabalham, e juntando as duas rendas dos dois, tá? Eu coloquei ali R$ 4.200. Está aqui bem embaixo, R$ 4.200, 100%. Você pode ter mais do que isso, pode ter menos do que isso, não tem problema. Tá? É só uma referência. Estou juntando aqui a renda do marido e da mulher. Eu até já pulei aqui uma lição, né, meu nobre coordenador, que é a questão da unificação das carteiras, né? Porque se você é casado, não tem o meu dinheiro e o dinheiro da esposa, é o nosso dinheiro, né? É uma maravilha, isso é a parte bonita do casamento, né? Eu não tenho o meu dinheiro e o seu dinheiro, é o nosso dinheiro, é as nossas dívidas, é os nossos benefícios, é o nosso patrimônio. Não tem mais eu e você, né? Agora é nós, porque os dois são uma só carne, uma só carteira, né? Uma só conta, é tudo uma só, é uma unidade perfeita, uma união harmoniosa. Se não for assim, tem que ajeitar, né? Mas eu já estou pulando essa parte, né? Já estou considerando que isso já está acertado. Então vamos considerar que já foi acertado isso em casa. Então é a nossa carteira, a nossa renda familiar. Fechou ali, no nosso exemplo, 4.200. Observe que, de 4.200, lá para o dízimo 420, né, 10%,
Despesas de curto prazo, total 1.470 para fechar os 35%. Longo prazo, 1.260 para fechar os 30%. Gastos livres, 840 e provisão, que seria a poupança, enfim, uma reserva para caso de eventualidade, ou para investimento, ou para compras, 210. Será que uma família que ganha 4.200 não consegue tirar 210 para guardar? É só 5%? Uma família que ganha 4.200 não consegue tirar 210? Muitas vezes não consegue. Por quê? Porque não faz o orçamento. Então, fazendo o orçamento, fica mais fácil de visualizar. Quanto é que está indo? Eu estou perto disso aí, irmão, está aí 4.200, mas olha, as minhas despesas de longo prazo devem estar uns 2.000. Então tem alguma coisa errada, porque já não está 30% do seu salário, da sua renda familiar com despesas de longo prazo. E despesas de longo prazo vai entrar aí financiamento habitacional, pagamento do carro, um plano de previdência, se tem, aquela despesa que vai ficar por muitos anos pagando. Não pode passar de 30% disso, porque senão vai pesar, vai faltar em outro lugar. E normalmente onde é que falta? Falta nos gastos livres. E isto é sim um problema. Quando falta dinheiro para o desfrute familiar, pelo menos 20%, o dinheiro ele é um vilão também nessa parte. Porque aí se falta dinheiro para ir no jantar dos casais, aí a culpa é a falta de romantismo. Aí é visto como falta de romantismo, mas não é que está faltando dinheiro. E se está faltando dinheiro é porque não foi bem administrado, não foi ajustado. Se falta dinheiro para fazer uma boa reforma no lar, aí é visto como descaso. Se falta dinheiro para comprar uma roupa nova, é visto como desleixo. E por aí vai. Então, é sim problema quando falta dinheiro para gastos livres, para o desfrute. Se falta dinheiro para ir na pizzaria no fim de semana, depois da ceia, é visto como insensibilidade, como falta de atenção. Então, o dinheiro ele é um vilão também quando falta para gastos livres. É tão importante cuidar das despesas de longo prazo, das despesas de curto prazo, dos gastos livres, do dízimo, sem dúvida, e da provisão. Porque a família que consegue investir, fazer o investimento, ter um planejamento de longo prazo, vai desfrutar disso depois. Além disso, vai ter sempre uma reserva de contingência. Então, cada um desses percentuais são, sim, importantes. Mas irmãos, aqui eu já me perdi aqui, para fazer esses cálculos aqui, já não sei fazer isso aí, 20% disso da minha renda, não sei. Tem como fazer isso hoje? Você tem um celular na mão, não tem? Todo mundo tem celular na mão hoje, até as crianças estão com celular. Tem aplicativos que fazem isso para você. Passa uma tela para nós aí, por favor. Tem 2 aplicativos aqui, gratuitos, você encontra na sua loja de aplicativos. Eu não estou ganhando comissão de nenhum deles, tá? É só para ter um exemplo para você. Eu trouxe 2, porque os 2 eu já baixei, já usei, vi que funciona. Tá? Funciona bem, não trava, não traz vírus para o celular, não tem problema nenhum, não vai cobrar nada de você, a menos que você queira comprar, né, as ofertas lá para tirar o anúncio, enfim, né? Senão não vai cobrar. Tem o Móbiles, que é esse primeiro aí. Mais um, por favor, mais uma tela. E o Fortuno. Esse é bem simples. Eu ainda prefiro esse, que é bem simples mesmo. Tá? O que ele vai ter ali? As aplicações são aplicativos gratuitos, você não paga nada por isso. Você tem o controle do seu orçamento sempre à mão. Ele vai lhe possibilitar você fazer os gráficos e ver se está passando de 30%, de 20%, enfim. Ele faz para você isso. Você só vai ser lançando as contas que você tem. E ele vai fazer uma coisa muito importante. Vai trazer para você sempre à sua mão aonde você está gastando e o quê. Sabe aquela ida no mercado e aí a atendente diz assim, quer a sua via? Não. Sabe?
Aí você vai na padaria, compra o pãozinho, quer a sua via? Não. E aí chegou o fim do dia e diz, mas cadê meu dinheiro? Aonde foi? Você não pegou nem a via, você nem viu onde gastou. Com o aplicativo de controle de gastos, você vai... Gastou? Lancei. Opa, mas olha só, esse mês eu já comprei 4 pizzas, nem lembrava. Porque aí fica sempre à mão. Então, e o próprio aplicativo já vai lhe gerar os gráficos, você vai conseguir monitorar melhor, para saber se o seu orçamento está sendo gasto da forma correta. Isto é gestão financeira, meus irmãos, básica. Sim, é básica, eu sei, mas é necessário. Então, a aplicação facilita esse trâmite, facilita esse trabalho para nós. Tá? Vamos lá, mais uma tela por gentileza. A importância de você fazer o orçamento familiar. Você ter um levantamento completo do que você está gastando. Se você não fez isso, é provável que quando você chegar no final do orçamento, você se dê conta que seu orçamento já está maior do que a sua renda. Por isso que nunca sobra dinheiro. Porque seu orçamento já está maior do que a renda familiar. É possível, se você não fez, é possível que você tenha essa surpresa indesejável. Então faça. Até para você saber qual é a sua real situação. Tá? Então, um levantamento completo dos gastos, defina os limites por categoria. Se você não quiser seguir o que eu estou falando aí, 65 para despesas, 20 para gastos livres, 5 para investimento e 10% de dízimo. Se você quer mudar, não, eu quero investir 30%, irmão, tudo bem. Estabeleça os seus limites, só que respeite o limite. E aí, para respeitar os limites, você precisa respeitar cada um deles. E aí tem que fazer essa última coisa aqui, que é a mais difícil. É dizer não para si mesmo. Você estabelece que as despesas de curto prazo é 20%, ok, mas quando chegou nos 20%, acabou. Mês que vem tem mais. Porque senão você vai estar gastando um valor que não é daquela rubrica, é da outra. E vai fazer falta na outra. Dizer não para si mesmo é a parte mais difícil, mas é necessária. Sem dizer não para si mesmo, não vai ter como respeitar as rubricas. Talvez você precise fazer alguma verificação. Vai lançar lá despesa com água, despesa com energia, despesa com telefone. E aí vai ver, opa, mas espera aí, já deu mais de 35%, tem alguma coisa errada. Alguma coisa de errada não está certa. Alguma dessas rubricas ou está indo demais, ou você está seguindo um padrão de vida que não tem orçamento para bancá-lo. Simples assim. E aí, como é que pode resolver isso? Reduzindo. Muitas vezes dá para reduzir só otimizando os recursos, só otimizando a forma com que você compra, como você investe, já dá para reduzir, porque fazer uma gestão racional dos recursos também é uma forma de economizar, também é uma forma de se trabalhar corretamente, de se aproveitar melhor o seu orçamento. Amém até aqui, meus irmãos? Muito bem. O próximo princípio é o princípio do crédito responsável. Eu tenho até 9, tenho 10 minutos. Eu não sei se eu vou conseguir fechar esse aqui em 10 minutos, mas vamos, já que tem um tempinho, vamos tocar nele. O princípio do crédito responsável. O que diz esse princípio? Diz o seguinte: utilizar o crédito somente em estrita necessidade, sempre com responsabilidade e planejamento. O crédito, meus irmãos, hoje é um serviço de acesso fácil, muito fácil. Basta você ter um histórico de bom pagador, ter maioridade civil e ter uma renda comprovada, que você consegue acesso fácil ao crédito, né? Na verdade, a minha esposa me repreendeu, depois que ela fez a leitura, né, que ela é minha leitora número 1, né? E eu escrevi isso na apostila, porque isso é o que a lei diz, tá, meus irmãos? Mas ela diz, amor, hoje não precisa mais.
Hoje tem esses bancos digitais, né? Tem uns bancos digitais que você faz uma foto, basta que você esteja vivo. Você está vivo, você faz uma foto, né? Você declara a renda, você declara que ganha tanto, e ele abre a conta para ti e já te dá crédito. É tão fácil, que tem banco digital que já dá crédito para menor de idade. Menor de idade tem crédito, e tem cartão de crédito. Está muito fácil. O crédito é algo tão fácil, mas ele é tão fácil, que eu acho tão incrível que a pessoa ganha R$2.000 por mês, mas ela tem um cartão de crédito com limite de 5. Mas como é que ela paga? Se ela tem um cartão de crédito com 5, ela só ganha 2. Eu não entendo como é que funciona isso. Só que o que acontece? Ela não tem um cartão. Ela tem 3, 4, 5, e todos eles com limite de 5. Mas não faz sentido, se a renda dele é só 2. Como é que ela vai pagar depois? E o mais curioso é que tem uns ainda que se orgulham. Não, eu tenho um cartão com limite de 10. Mas quanto você ganha? Eu ganho 2. Tá aí o resto. Se você usar esses 10, você vai pagar como os outros? Porque você só ganha 2. Isso é uma ilusão, meus irmãos. Essa ideia de limite é uma ilusão. Porque limite é o seu orçamento. Esse é o seu limite, é o que você ganha. Você não tem como pagar mais do que você ganha. Ou tem? Que eu saiba, não tem, né? Se tiver um jeito legal, né? Não tem, né? Só o trabalho é o único meio legítimo de ganhar dinheiro. Se você trabalha e ganha 2, como é que vai usar um cartão de 5, de 10, de 20? Ou abre a carteira assim, né? Um monte de cartão, coisa linda. Mas você só ganha o mesmo salário, ou ganha o mesmo faturamento, enfim, se é um caso de prestador de serviço. Qual é o seu limite real? O seu limite é o seu orçamento. Esse é o seu limite. Então não adianta ter um cartão ou muitos cartões com N limites. E o que acontece? Acontece que nós vivemos uma época em que o imediatismo é valorizado. As instituições financeiras têm uma prática agressiva de vender. Você chega na loja, você paga. Aconteceu essa semana, minha esposa foi na loja, fez uma compra, ela disse: você é Heleno? Não, é meu esposo. Tem um cartão para ele aí. Como assim não tem um cartão para mim? Eu não pedi? Eu não preciso de cartão? Não, mas tem um cartão para ele aí. E aí ela disse: não, mas ele não quer. Não, mas como assim ele não quer? Ele não quer, ele não pediu. Você chega na loja, você paga uma compra, você já tem um cartão. Você não pediu. E se você pega aquele cartão, pega outro cartão, pega outro cartão, pega outro, daqui a pouco você já não tem nem controle mais de quanto o cartão e quanto a compra fez. Mas está descansado, porque tem um bom limite. Não, limite é o seu orçamento. Aquele é o seu limite real, verdadeiro, que Deus deu para você administrar. É Ele que você tem que administrar. Aliás, com relação àqueles aplicativos que eu falei para vocês, qualquer um desses aplicativos que você baixa na sua loja de aplicativos, ele tem a possibilidade de você cadastrar seus cartões de crédito. Então, no mesmo aplicativo, você monitora a sua conta, a sua carteira, o seu cartão de crédito, você monitora tudo. Daí você consegue saber o quanto você está gastando de fato, e ele já te dá, no próprio aplicativo ali, seu saldo seguro é X. Ou seja, se hoje você pagar tudo aquilo que você tem de conta, quanto é que ele sobra na sua carteira? Sobra X. Ele já lhe dá automaticamente a cada lançamento que você faz. Então é muito bom você ter ele. Uma outra razão porque o crédito se torna um problema? A pressa em adquirir alguma coisa. Nós vivemos uma sociedade consumista, isso é normal. É natural que as pessoas desejem comprar coisas, ter coisas para desfrutar com a família. Perfeito, é um desejo puro, natural. Porém, em função do imediatismo, se quer para agora, para hoje, para ontem. E esse imediatismo leva as pessoas a entrar no crédito. Uma despesa não planejada. E ao fazer isso, nós incorremos num
descumprimento de um princípio bíblico, que é o princípio do crédito responsável. Provérbios 20, versículo 21, diz que a herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Ele está dizendo disso. Quando você se apressa para adquirir algo, o fim não vai ser abençoado. Vai dar errado. Não vai ser bom. Você vai sofrer consequências. Provérbios 11:15, ele diz assim, de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. Então, quais seriam algumas regras básicas para o uso do crédito? Primeira de todas, para o casal, nenhuma decisão de crédito pode ser tomada sem discussão do casal. Nenhuma. Nem a compra no cartão de crédito. Nenhuma decisão de crédito pode ser tomada sem uma discussão do casal. Segundo, a opção pelo crédito precisa ser a mais racional. Se Jesus não vir essa noite e vocês não fugirem, do seminário amanhã a gente trata um pouco sobre isso, sobre como escolher racionalmente as opções de crédito. Mas as opções precisam ser racionais. O crédito, algumas vezes, pode ser uma solução temporária, emergencial, mas não pode se tornar a sua prática, a sua vida. Você viver escravo do crédito, porque você não sai mais desta vida. Quarto lugar, o crédito, para ser usado de forma racional, equilibrada, responsável, bem negociada em família, ele precisa ser utilizado para necessidades planejadas. Preciso planejar o que vai fazer, não fazer primeiro, depois ver o que dá, Eu preciso discutir, planejar, verificar qual é a real necessidade e então tomar a decisão mais racional dentre as opções disponíveis. Todos nós sabemos que a situação da nossa vida terrena hoje, a economia do nosso país e tudo mais, toda a conjuntura econômica favorece sim que o endividamento das famílias seja alto. Agora, como cristãos, nós temos princípios a honrar. Então, nós precisamos administrar o uso responsável do crédito. Se for usá-lo apenas de forma responsável. Porque você sabe o que é o crédito, a natureza dele? O crédito é uma dívida, irmão. Simples assim. Crédito é uma dívida que você fez, você contraiu. Crédito não é um dinheiro que tem para você, um dinheiro que aprovou para você. Não, tem um dinheiro seu aqui, não é seu, é do banco. Ele é uma dívida que você está contraindo. Porque a argumentação é sempre essa, a agressividade do marketing é essa: tem um dinheiro para você. Tem dinheiro, então me dá. Não tenho dinheiro. O dinheiro é do banco, ele só está lhe emprestando e vai lhe cobrar por isso. O crédito é uma dívida. Então, utilização do crédito é muito importante que seja racional. Eu queria falar ainda, se Jesus permitir, cartão de crédito, cheque especial, empréstimos financeiros, e depois entrar na parte boa, porque está ficando pesado. Então eu queria entrar na parte boa, o desfrute, o princípio do conforto e também da provisão. Mas por hoje, o horário já diz que a gente precisa parar por aqui. Amém, meus irmãos?